pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiástico, capítulo 15, versículos do 14 ao 21, assim nos fala a palavra de Deus. Desde o princípio, Deus criou o ser humano e o entregou às mãos do seu arbítrio e o deixou em poder da sua concupiscência. Acrescentou-lhe seus mandamentos e preceitos e a inteligência para fazer o que lhe é agradável. Se quiseres guardar os mandamentos, eles te guardarão. E se confias em Deus, tu também viverás. Se quiseres guardar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Diante do ser humano estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. A sabedoria do Senhor é imensa. Ele é forte e poderoso e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Ele conhece todas as obras do ser humano. Não mandou ninguém agir como ímpio. E a ninguém Deus deu licença para pecar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Desde o princípio, diz a palavra de Deus, o Senhor criou o ser humano e deu a ele liberdade. Quando diz aqui, Deus o entregou às mãos do seu arbítrio, é fácil entender. Principalmente quem gosta de futebol. Quem é o árbitro no jogo? O árbitro é aquele que nós muitas vezes chamamos de juiz. Quando diz aqui que entregou o ser humano ao seu arbítrio, entregou ao seu próprio juízo, ao seu julgamento, à sua capacidade de escolha. É por isso que muitas vezes nós dizemos para alguém, olha, cria juízo. Tem juízo nessa sua cabeça, não é? Porque Deus nos entregou ao nosso juízo. Você tem liberdade para ir na direção que você quiser. Você tem liberdade. Deve ir em qualquer direção? Não. O fato da gente poder fazer uma coisa significa que é justo, é certo, é bom, é correto, é lícito? Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Com a minha liberdade eu posso fazer coisas maravilhosas, mas eu também posso fazer coisas terríveis. Até esses dias eu tenho feito um convite aqui para as pessoas, para nós irmos ao leste europeu, e eu contei aqui brevemente uma das experiências que eu fiz lá. Porque ali, gente, na Polônia, junto ao Santuário da Divina Misericórdia, perto do Santuário da Divina Misericórdia, de certa forma é perto, fica o campo de Auschwitz. E você visita lá, porque também foi um local de martírio. São Maximiliano Kolbe ali deu a vida para que um pai de família não fosse morto. Esse pai de família estava condenado, já estava sendo levado para ser morto, e começou a chorar e a suplicar, dizendo que ele tinha esposa, que ele tinha filhos, que ele queria viver, que ele precisava viver, que ele precisava encontrar os dele. Então São Maximiliano deu um passo à frente e se ofereceu para ser executado no lugar deste pai. Deu seu sangue para que uma família não fosse destruída. E quando ele deu seu sangue por esta família, não deu seu sangue por esta família, mas por cada família da humanidade. E diz a palavra de Deus que o sangue dos mártires clamam por justiça.
mas clamam também por misericórdia e por salvação. Né? O que clamava o sangue de Santo Estevão quando foi apedrejado? Clamava aquilo que poucos momentos antes de ser morto, martirizado, ele rezou: Senhor, não lhes leve em conta esse pecado. Só que ali em Auschwitz você vê a que ponto um ser humano é capaz de levar a sua liberdade. Ali, gente, para mim, foi o retrato de quão fundo uma pessoa pode chegar na escuridão sem Deus. Sem Deus, não vou falar o ser humano não, porque fica muito distante, muito generalizado. Sem Deus, eu e você, nós somos capazes de coisas absurdas, nós somos capazes de coisas terríveis, por isso que a gente não pode julgar ninguém. Então, quando a gente vê alguém pecando, a gente tem que agradecer a Deus, que não somos nós. Tem que ter misericórdia da pessoa e dizer: Senhor, podia ser eu. E Senhor, sou capaz de coisas piores. Cuida de mim para que eu não faça isso, porque sem Deus nós somos capazes de monstruosidades. Mas passou ali um pouquinho, nós fomos lá ao Santuário da Divina Misericórdia. E eu digo para você com toda sinceridade de coração, eu fiz uma experiência de céu, porque doeu visitar lá Auschwitz, doeu. Mas quando eu entrei naquele Santuário da Divina Misericórdia, algo do céu abraça você, traz cura para a sua alma, traz cura para o seu coração. E naquela hora eu fiquei pensando, me perguntando, como é que nós podemos escolher viver uma vida sem Deus, quando sem Ele a nossa vida é aquilo, e com Ele a nossa vida é isso. Maravilhosa experiência. E digo para você, se você tem oportunidade, se você tem possibilidades, vamos juntos. Dia 21 de outubro, nós estamos saindo com essa peregrinação. Vamos visitar ali na Polônia o Santuário da Divina Misericórdia. Mas vamos tocar de perto o que foi a vida de um homem maravilhoso, que foi São João Paulo II. Gente, na história da humanidade, eu acho que nunca aconteceu o que aconteceu com São João Paulo II, que por ocasião da sua morte as pessoas começaram a quase que exigir a beatificação e depois a canonização dele. O homem ainda estava no caixão e eles estavam dizendo santo súbito. O que era isso? É para canonizá-lo imediatamente, porque nós somos testemunhas, nossos olhos viram que esse homem é santo. Nações do mundo inteiro, inclusive não cristãs, honraram a pessoa de São João Paulo II e reconheceram nele um homem santo. Você tem ideia do que é isso? Nós vamos lá. Vamos à cidade de Praga, onde tem o Santuário do Menino Jesus de Praga e muitos outros lugares. É uma experiência maravilhosa que nós fazemos quando nós nos abandonamos a Deus em oração, e essas peregrinações ajudam muito a gente a rezar, ajudam muito a gente a fazer uma experiência de Deus. Então, só terminando aqui, porque comecei a dizer da data, dia 21 de outubro a gente sai e regressa logo depois, no dia 1º de novembro. São aproximadamente 11 dias, não é? Entre em contato para nós irmos juntos, rezarmos juntos, estarmos juntos esses dias. Será maravilhoso. 0, código da operadora 12 3186 2055. Mas nem tinha pensado em falar agora, não é, dessa peregrinação, mas essa palavra, ela de novo trouxe para mim esse paralelo do que nós somos capazes de fazer com a nossa liberdade. Nós somos capazes de coisas monstruosas, porque olha quantos filmes já foram feitos, quantas coisas já foram contadas sobre a atuação do nazismo naquela época, e a gente vai descobrindo coisas, a gente vai ficando chocado, a gente se escandaliza, gente. E olha, o que foi de verdade, não tem televisão nenhuma que consiga mostrar, tem coisa que não dá para poder mostrar. Tem coisas que pessoalmente é difícil de ver,
Mas quando você coloca num meio de comunicação, é insuportável. É insuportável o que uma pessoa pode chegar a ser sem Deus. E hoje a palavra diz aqui, olha, Deus entregou nas nossas mãos a direção para a qual nós desejamos rumar a nossa vida. O Senhor entregou o ser humano ao poder de sua concupiscência. Como assim? Nós estamos ali à mercê das inclinações também do nosso corpo. Porque a concupiscência é um arrasto na direção da satisfação, na direção do prazer. A concupiscência é sempre ruim? Não. A concupiscência tem a ver com os nossos apetites, né? A nossa concupiscência nos empurra na direção de um prato de comida delicioso. A concupiscência nos empurra para os braços de uma pessoa que para nós é atraente. A concupiscência faz isso conosco, não é? A concupiscência arrasta uma pessoa para a droga. Mas a concupiscência também arrasta uma pessoa para dar colo a um filho, para abraçar carinhosamente alguém que ama. Então a concupiscência em si, ela não é ruim, não, ela faz parte da gente. Está ligada aos nossos apetites, está ligada aos nossos gostos. O problema é que, feridos pelo pecado, a nossa concupiscência se desordenou e se tornou propensa ao erro, se tornou propensa a buscar toda e qualquer forma de prazer, de satisfação, independente do preço que se pague, ainda que esse preço seja uma ruptura com Deus, firmar uma inimizade com Deus. A concupiscência ferida pelo pecado nos arrasta nessa direção. Por isso a palavra de Deus está nos dizendo, toma cuidado, porque diante de você está a vida e a morte. Escolhe a vida e não a morte, não é? O Senhor fez tudo isso, mas olha aqui no versículo 15. Acrescentou-lhe seus mandamentos e preceitos, deu direção e deu inteligência para fazer o que lhe é agradável. Se você quiser guardar os mandamentos de Deus te guardarão. Se você os observar, eles serão para você uma proteção poderosa, mais do que uma fortaleza, mais do que um castelo fortificado, mais do que um abrigo no rochedo. O que a gente diz, um abrigo no rochedo, né? Eu tive uma oportunidade de ir lá em Januária e visitar aquelas cavernas maravilhosas que tem lá, né? Agora reconhecidas pela Unesco, inclusive. Meu amigo, depois que você entra ali, o que acontece lá fora não te diz respeito mais. Se está estourando uma tempestade ou se o sol está arregaçando de quente, não é contigo. Porque ali você está abrigado de todas essas intempéries. E a gente visita algumas cavernas, né, que na pré-história foram abrigos, foram casas. E alguém poderia dizer, por que as pessoas moravam numa caverna? Entra numa que você vai ter a resposta. É muito agradável, é bom estar ali, sabe? E aí você vê ali o ambiente, a cozinha, né? Porque você percebe onde o fogo era aceso, aquilo que podia ser um compartimento, mais ou menos como um quarto, né? Como não tinha luz elétrica, o fogo não era uma coisa tão fácil. Então eles não iam para as profundezas das cavernas, não ficavam ali naquelas repartições tão escuras. Mas realmente é uma segurança. E quando você acha uma caverna que só tem uma entrada, o perigo não pode vir de uma outra parte. Você fechou a entrada de alguma forma, as feras não tinham como entrar. Um abrigo, uma proteção. Se você observar os mandamentos de Deus, mais do que um abrigo como esse, um rochedo, a palavra de Deus vai guardar você verdadeiramente contra todo o mal. E olha o que diz, se confias em Deus, se você confia em Deus, você também viverá. Você terá vida. Diante de ti Ele colocou o fogo e a água, para o que quiseres,
tu podes estender a mão. Diante do ser humano estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. O que é que você prefere? Qual é a sua escolha nesse dia de hoje? E aqui, estão não só as pistas, está determinado com toda clareza qual é o caminho. Inclusive, quem acha que essa escolha, corrobora a sua decisão de ir na direção que quiser, leia lá no versículo 21. Deus não mandou ninguém agir como um ímpio e a ninguém deu licença para pecar. Eu não tenho licença para pecar, você não tem licença para pecar. E se eu pecar? Eu posso pecar? Pode, está dizendo aqui, olha. Deus, no princípio, criou o ser humano e entregou às mãos do seu arbítrio. Pois diante dele a vida e a morte, o que ele pedir, ele vai receber. Só que não recebe sem consequências. As consequências de uma vida pautada na vontade de Deus é a vida, é proteção, é ser guardado, é ser preservado, é ser nutrido, é ser fortalecido. E as consequências daqueles que romperam com Deus é a morte, é a consequência. Por isso que você percebe que tem tanta gente abatida, entristecida, porque Deus se tornou um detalhe esquecido, secundário na sua vida. Escolheram não a Deus. E quais as consequências? Uma vida sem vida, Uma existência desprovida de força, uma existência desprovida de alegria. E não é injusto, não, porque aquele que nos deu a possibilidade de escolher, colocou dentro de nós a sua lei para nos orientar, mas também nos deu a sua palavra para confirmar o que o Espírito Santo coloca dentro de nós. E tem inclusive uma passagem no Evangelho em que Jesus diz que nós seremos felizes na medida em que nós praticarmos o que Deus nos manda. Então tem condição para a felicidade? Tem condição para tudo nessa existência, gente. Sereis felizes sob a condição de o praticardes. Você não será feliz na medida em que você tiver a Bíblia decorada. Encontrei uma senhora esse fim de semana, ela sabe muitos versículos de cor, mas não entende, não adianta nada. Chegou para mim, ela descobriu a razão, foi ela que falou, viu, gente? A razão da homossexualidade no mundo, ela descobriu. Carne de porco. Ela falou para mim, não coma carne de porco, porque se você comer carne de porco, você vai ficar... Não vou falar, não. Aí eu ouvi aquilo, eu falei para ela assim, de onde a senhora tirou um absurdo desse, minha querida? De onde é que a senhora... Aí ela foi e começou a citar a Bíblia para mim. Eu falei, minha querida, no Antigo Testamento, carne de porco foi proibida por Deus, porque as condições de higiene eram outras. Hoje ainda tem gente que pega aquela lombriga chamada tênia, que mata, que se subir ao cérebro da pessoa, causa danos irreversíveis. Mas naquela época era pior, as pessoas não conseguiam saber por que o outro estava enlouquecendo, por que tinha aquelas crises, porque a pessoa ficava como que morta em vida. Por quê? Porque tinha um verme enfiado no cérebro dele por causa da carne do porco. Só que o tempo mudou e tem uma palavra no Novo Testamento que foi dada a Pedro por Deus, no momento que Pedro estava rezando, e desce ali um lençol com todo tipo de comida que era proibida pela palavra de Deus, pelo Antigo Testamento. Proibida por lei. Que eram carnes, principalmente, consideradas impuras. E quando aquele lençol se põe diante de Pedro, Pedro vira e diz assim, não, Senhor, eu não vou comer, isso é impuro. E qual foi a palavra de Deus para Pedro? Não chames impuro o que Deus purificou. Então não adianta a gente saber de cor
os trechos da palavra de Deus, se a gente os usar contra, inclusive, o que Deus quer nos ensinar, porque ela estava usando de uma forma indevida. Nós podemos, sabendo a palavra de Deus de cor, fazer o contrário do que Deus deseja, inclusive nos justificando na palavra de Deus. E olha, tem muita gente que nem é porque se confunde. Tem muita gente que acha que a sua salvação estará em saber fazer bem as coisas e não em fazer as coisas bem. A salvação, ela é encarnada. Não basta você saber, você precisa fazer. E você percebe os efeitos desta salvação na sua vida já agora. Se você coloca em prática aquilo que Deus te ensina na sua palavra, a felicidade começa a brotar para você, começa a sorrir para a sua vida, né? Então, sereis felizes, diz Jesus, sob a condição de praticardes. Conhecer a sabedoria é bom? É bom. Mas melhor ainda é você amar a sabedoria. É bom você conhecer a palavra de Deus? Tem gente que conhece, mas não ama. O diabo conhece, mas não ama. O diabo conhece, mas conhece inclusive para fazer o contrário, para não pôr em prática. Assim como a gente se angustia diante da possibilidade da gente cometer um erro, fazer o mal e ter que pagar por isso, o diabo, ele se angustia diante da possibilidade dele fazer o bem. Eu não posso fazer o bem. Eu não quero fazer o bem. É o que está dentro dele. Então, quando ele também tem que tomar uma decisão, criar uma estratégia, a ideia dele é fazer o máximo de mal possível sem produzir nenhum bem. E qual é o desespero do demônio? Deus é poderoso para tirar um bem, inclusive de um mal. Quando a palavra do Senhor nos diz que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, até as situações desastradas da vida. Então, não adianta você conhecer apenas, se você não tem amor por aquele bem que você conhece. E quem ama põe em prática. Então, conhecer a sabedoria é bom? É bom, mas amá-la é melhor ainda. Amar a sabedoria é bom, mas melhor ainda é você colocá-la em prática. Melhor ainda é você segui-la. E olha o que é o Espírito Santo, né, na vida das pessoas. Isso que eu acabei de te dizer parece palavra de Deus, né? Mas não é. É sabedoria chinesa. Porque o Espírito Santo fala no coração do ser humano, mesmo aonde o Evangelho ainda não chegou. O Espírito Santo é o primeiro de todos os evangelizadores. Quando chega um pregador naquela nação, naquele lugar, para levar a palavra de Deus, e o Espírito Santo já foi lá há muito tempo. Por que as pessoas se convertem diante de uma pregação? Porque o Espírito Santo já estava trabalhando no coração delas há muito tempo. Não é? E essa sabedoria tem um quê de Deus? Não tem um quê, não, tem um muito de Deus. E o que diz? Conhecer a sabedoria é bom, porém melhor é amá-la. Amar a sabedoria é bom, porém melhor é segui-la. Então a pergunta mais importante que deve nos acompanhar nesse dia de hoje e na nossa vida é a seguinte: eu estou fazendo a coisa certa? Posso perguntar para você, sem você ficar chateado comigo? Você está fazendo a coisa certa? Diante de você está o bem e o mal, a vida e a morte. Escolhe a vida. Escolhe o bem. Você está fazendo a escolha certa? Vou perguntar para mim, tá bom? Nesta minha vida tão curta, eu estou sendo agradável àquele que me criou? Porque diz aqui a palavra que a todos ele deu inteligência. Deixa eu ver se eu encontro aqui onde é que ela está, ó. Versículo 15, acrescentou-lhes os seus mandamentos e preceitos e a inteligência para fazer o que lhe é agradável. Você está fazendo o que é agradável a quem criou você? A quem te amou ao ponto de te colocar nesse mundo? Às vezes até contra as expectativas e o desejo de seus pais? Porque isso não é coisa para a gente entristecer não, gente. Isso é coisa para a gente se alegrar. Porque às vezes até contra as expectativas e contra o desejo dos nossos pais, que nem queriam.
Deus quis tanto você, e você foi tão querido por Deus, que a indisposição dos seus pais não foram o suficiente para poder reter a sua vida. Que escolha é essa, hein? Que Deus teve sobre você, que amor é esse? O que foi que Deus viu em você, hein? E Ele viu. Então, diante disso, eu preciso me perguntar, eu estou agindo bem? Então, quando eu estou em uma situação difícil, é normal que a gente faça isso. Eu peço a Deus que me ajude. Eu posso fazer, e eu devo fazer, e Deus quer que eu faça isso. Que numa situação difícil eu recorra a Ele. Porém, o meu dever é outro. O meu dever é servir ao Senhor, e não eu me servir dEle. Não é o dever de Deus me servir, mas Ele serve por amor, por misericórdia. Jesus, nos seus últimos momentos de vida, se despiu, inclusive fisicamente, de tudo aquilo que a gente considera dignidade. Abaixou-se e lavou os pés dos seus discípulos. Lavar os pés era uma coisa que nem ao escravo era obrigado a fazer. Podia se obrigar a fazer. Não é porque era considerado tão indigno aquele serviço que cada um deveria lavar os seus pés. Jesus desceu e lavou os pés para nos mostrar que nós devemos servir. Que Deus se pôs ao nosso serviço. Meu Deus do céu. Você já parou para pensar nisso? Que existe um Deus todo-poderoso a seu serviço? Só que não é porque isso é obrigação dele. Não é porque isso é dever dele, porque ele ama. Aí está a resposta, porque tantas vezes a senhora faz as coisas que faz dentro de casa, para o seu marido, para o seu filho. Não é simplesmente porque é o seu dever, minha querida. Porque se você for olhar pelo viés do dever, com razão você vai continuar dizendo, eu sou uma escrava nessa casa. Eu sou uma empregada nessa casa. Eu vivo aqui como uma empregada. Se você faz por dever, eu acho que a vida de toda mãe dedicada se assemelha de uma empregada e de uma escrava, se ela faz por dever. Mas quando você entende que não é o dever que te empurra nessa direção, é sobretudo o amor, aí a coisa muda de figura. Ah, mas será, Márcia? Sim, você pode parar com o seu casamento a hora que você quiser, você pode ir embora, você pode sumir, não dá notícia para ninguém. Você não pode fazer isso? Pode. Não faz por quê? Porque você sabe que não é o correto, você sabe que isso não vai trazer alegria, vai trazer felicidade para você. Mas veja, Deus faz o que faz conosco, não é por obrigação dele não é por dever dele não. É o meu dever servir a Deus, e não o dever de Deus me servir. Então basta que eu me lembre disso, para que o meu fardo fique mais leve. Porque fica muito pesado quando eu vou rezar e Deus não atendeu a minha oração. Porque eu orei e o Senhor não me atendeu. Mas quem te disse que Ele tem obrigação com isso? Então parece simplesmente que não está funcionando a nossa vida e a nossa relação com Deus, porque Deus não está se obrigando a me servir na medida das minhas solicitações. Desculpa, essa não é a regra não. Não é Ele ao meu serviço, sou eu ao serviço dEle. Nós temos que cumprir de forma honesta, de forma irrepreensível, a tarefa que nos foi destinada, haja o que houver. Eu tenho uma missão nesse mundo, você também tem. E nós precisamos cumprir essa tarefa. Nossa felicidade está na realização dessa missão. Você abre mão dessa missão, você está abrindo mão dos seus sonhos também, dos planos de Deus para a sua vida, mas também dos seus maiores planos, talvez ainda nem descobertos, mas dos maiores, mais belos planos para a sua vida. Sua felicidade está profundamente amalgamada à sua missão. Então, simplesmente imagine que o objetivo da sua vida seja apenas o de ser feliz. Não, eu vim nesse mundo para eu ser feliz. A missão que eu tenho é a felicidade. Esse é o meu direito e eu vou viver para ser feliz. Ah, meu querido, aí a sua vida vai aparecer para você como uma coisa cruel e sem sentido.
Por isso que tem gente aí morrendo e se matando. Porque a pessoa acha que o objetivo da vida dela é a felicidade, só que a vida não colabora com ela naquilo que ela se determinou como propósito de vida. Sabe? É preciso que você assuma o que os grandes sábios, o que a sua inteligência também, porque Deus te deu inteligência, e o que o seu coração lhe dizem. Os sábios lhe dizem, a sua inteligência lhe diz, e o seu coração também lhe diz. Diz o quê? Que o sentido da vida é o de servir aquele que com tanto amor nos pôs nesse mundo. Qual que é o sentido da vida, Márcio? Servir a Deus, servir ao Senhor. E não pense que servir a Deus é todo mundo ir ser padre, todo mundo ir ser freira, todo mundo entrar numa comunidade com uma canção nova. Você serve a Deus na esposa com a qual você casou. Você serve a Deus no seu marido. Você serve a Deus no cuidado com seus filhos. Você serve a Deus honrando seus pais. Você serve a Deus nos amigos que compõem a sua vida. Quando você entende isso, nossa, que alegria a sua vida passa a ser. Então a sua vida se transforma numa constante alegria. Mas como? Então, para que ninguém diga que não tinha orientação, o como o Senhor nos disse na sua palavra. Deus nos deu os seus preceitos. Não sei o que fazer da minha vida. Então, significa que você está conhecendo muito pouco a palavra de Deus. Não conseguiu deixar cair o preconceito, né, com o qual muitos vestiram a palavra de Deus. Teve gente que vestiu a palavra de Deus como um livro de regras, como um livro de história, como um livro antigo. Você acha que a palavra de Deus é um livro de história? Um livro de parábolas, um livro de romance, um livro antigo, um livro inadequado, um livro ultrapassado? Eu vou te dizer o que é a palavra de Deus para mim. Ela é a minha vida. Ela é uma pessoa. Ela teve para mim as respostas que ninguém sabia me dar. A melhor amiga, a melhor conselheira, um colo nos momentos de desconsolo, de dor, um ombro amigo em muitas circunstâncias. Quantas vezes ela foi o meu alívio. Semana passada eu contava aqui no Sorrindo para a Vida que eu vivi uma angústia na semana passada e que estava me atrapalhando a rezar e a trabalhar. Então eu disse: Senhor, eu te entrego essa situação, porque não era só uma angústia. Eu identifiquei imediatamente uma opressão maligna. Depois eu peguei a cruz que eu tenho lá no meu local de trabalho, uma imagem de Nossa Senhora, e fiz a minha oração a Deus, entreguei aquela situação, renunciei àquele mal, e o Senhor me deu uma palavra que eu tirei ali na hora. E a palavra dizia assim: eu vou retirar a ameaça. E aí eu descansei. E aí aquilo que me preocupava, eu coloquei de lado como quem tira uma roupa suja, amassa e joga no cesto de roupa suja, vai para lavar. E ali eu fiquei feliz. E o diabo, ele é insistente. Quando vinha, eu só me lembrava do que o Senhor tinha me dito. Eu vou retirar a ameaça. Estava retirada já. Então, não deixe que o preconceito te afaste da palavra de Deus. Então o Senhor nos deu os mandamentos e preceitos, mas nos deu a inteligência para fazer o que é bom, para fazer o que é agradável a Deus. E se você quiser observar os mandamentos, eles te guardarão. Se você confia que a palavra de Deus é espírito e vida, se você confia no Senhor, você viverá. É isso que o Senhor está nos prometendo nesta manhã. Então, Deus conduz infalivelmente ao bem aqueles que o ouvem e obedecem com amor. Deus conduz e vai conduzir você infalivelmente ao bem, é o acerto. Não tem acerto no mal. Sabe, eu não posso acertar a minha vida fazendo com precisão e eficácia uma coisa que é má.
Acertei fazendo errado, acertei fazendo mal, não. Quando a palavra de Deus nos diz que Deus nos conduz infalivelmente ao bem, é o único caminho para acertar. Deus vai conduzir você infalivelmente ao acerto, se você ouvir e obedecer com amor aquilo que Ele está pondo no seu coração, aquilo que Ele está te ensinando através da palavra dEle, aquilo que Ele está te falando através dos sábios, aquilo que Ele te mostra através de quem tem mais experiência que você, através da sua inteligência, porque você é uma pessoa inteligente, Deus fala com você, e aquilo que Ele põe no seu coração. E vai haver momentos na sua vida em que os sábios não darão conta de te dar a resposta e a sua inteligência não será capaz de aprender o que Deus quer te dizer, mas no seu coração Ele vai te colocar uma certeza do que é certo e o que é errado. E você vai saber, por uma intuição purificada pelo Espírito Santo, que Deus está te empurrando naquela direção. E você irá, olha, com uma convicção segura. E pelos frutos você saberá que era Deus te inspirando. Me conta, isso tem preço? Então, para a gente ir finalizando aqui, diante do ser humano, está sempre a vida e a morte. Diante de você. Hoje, nesse dia, está o que vai trazer vida para você. E está aquilo que vai te matando, te anestesiando, te mortificando, te entristecendo. Escolhe a vida. Diante de você e de cada pessoa hoje está o bem e o mal. Cada um vai receber o que preferir. Márcio, eu prefiro o bem, então escolhe o bem. Não adianta falar, eu prefiro o bem e escolher o mal. Porque tem gente que faz isso. Eu prefiro o bem, mas faz o mal, escolher o mal, né? Em tudo em nossa vida, minha gente, haverá sempre dois tipos de caminho, haverá duas opções. As que levam ao bem e as que levam ao mal. Escolhe, pois, o bem. Concretamente, na prática, como é que isso se dá no nosso dia? No momento de briga, não é? Conte até 10. Conte até 1000. Não responda. Isso é você escolher o bem. Ante aos apelos do seu vício. Mas tem um vício terrível. Tem um vício de falar mal das pessoas. Tem um vício de fazer fofoca. Aí eu tenho um vício de pornografia. Não consigo me libertar. Márcio, é um vício. Não é uma coisinha social. O álcool me arrasta. O fumo me arrasta. Márcio, eu tenho vergonha de dizer, mas diante de tantos discursos que têm sido feitos por aí, essa apologia às drogas, eu tenho me escondido atrás desses discursos para eu usar essas drogas menos agressivas. Mas no fundo eu sei que é um vício. Então, diante desse vício, PHN. Por hoje não. Por hoje, só por hoje. Amanhã a Deus pertence. Mas no dia de hoje eu não vou fazer, no dia de hoje eu não vou pecar. Isso é você escolher o bem e não o mal. Isso é você escolher a vida e não a morte. Então, contra o arrasto ao consolo que vem dos prazeres ilícitos, não é? Que diz aqui o Santo Ambrósio, da mesma forma que o temor do mundo é fraqueza, o temor de Deus é grande força. Quanta gente, olha, se deixou arrastar pelos apelos desse mundo, porque não quis desagradar as pessoas, não quis desagradar esse mundo. A sua covardia diante do desagrado dos outros, fazer o que é errado para poder não contrariar alguém, isso é fraqueza. Isso é fraqueza. Mas aquele receio de desagradar a Deus, e por isso você contraria a si mesmo e contraria ao erro, isso é força. Então, contra o arrasto ao consolo que vem dos prazeres ilícitos, dos prazeres desordenados e que causam perturbação à sua alma, você escolhe obedecer a Deus. Então, se você escolhe o bem, saiba que a sabedoria do Senhor é imensa para conduzir você, que Ele é forte e poderoso para te libertar de todo mal e de toda desgraça, que os olhos misericordiosos e o favor de Deus estão voltados para você, porque você teme ao Senhor. Quantas bênçãos nós podemos colher desta palavra? Então vamos orar agora.
Vamos pedir que esta palavra se torne vida em nossa vida. Abra o seu coração nesse momento e diga: Senhor, quantas coisas que foram faladas dizem respeito a mim, dizem respeito à minha vida. Senhor, quantas coisas que foram faladas estão clareando os meus horizontes e estão, sobretudo, me colocando diante desta encruzilhada em que eu preciso escolher. Está na hora de sair de cima do muro, está na hora de escolher a vida ou a morte, o bem ou o mal. Escolhe agora. Diga para Jesus qual é a sua escolha. Diga: Senhor Jesus, eu quero nesse momento fazer a minha escolha. E eu escolho a vida. Senhor, eu escolho o bem. Senhor, eu escolho a Ti. A Ti, Senhor, que me escolheste. O Senhor não tinha obrigação de me escolher, me escolheu por amor. Eu tenho o dever de Te escolher, mas também Te escolho por amor. Obrigado, Senhor.